Graça e paz, irmãos e irmãs, você líder de célula, líder em treinamento, supervisor, hospedeiro, que está assistindo mais esse estudo de células, baseado no sermão pregado pelo reverendo Osni Ferreira no último domingo, sermão cujo título foi Esperança e Prontidão, baseado no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 5, versículo de número 3. Um sermão muito pertinente, muito apropriado para a nossa reflexão, para a reflexão com as nossas células. E nós iniciamos esse sermão sugerindo essa pergunta: Jesus voltará em breve. Essa é uma verdade, é um fato. E a pergunta é: como que o seu coração responde a essa verdade? Quem sabe você possa começar aí gerando um momento de reflexão e de discussão com os discípulos da sua célula a respeito dessa verdade. Jesus voltará e sejamos sinceros, irmãos e irmãs, muitas vezes na correria do dia a dia, nós estamos vivendo a nossa vida e acabamos por um momento, quem sabe, nos esquecendo dessa verdade. Quem sabe possamos acabar vivendo sem essa perspectiva da iminente volta do Senhor Jesus. E o reverendo Osni, ele traz aqui uma introdução para nós, falando que a igreja em Tessalônica, ela foi plantada pelo apóstolo Paulo, grande plantador de igreja. Em sua segunda viagem missionária, ele planta a igreja dos Tessalonicenses, e ele escreve essa carta com o objetivo de trazer consolo e também orientação, e de modo específico, orientação a esse respeito. Paulo diz que eles não deveriam ser ignorantes com relação à morte, com relação a esse momento em que nós passaremos dessa vida. E algumas lições deixadas pelo reverendo Osni, que vale a pena nós refletirmos juntamente com os discípulos da nossa célula. A primeira delas, enfrentar a morte com entendimento, baseado aí no capítulo 4, versículos 13 e 14 de 1 Tessalonicenses. Essa questão de nós sabermos que somos cristãos e, enquanto cristãos, nós sabemos que a nossa vida não se resume a este mundo, a essa existência aqui na Terra. Mas a nossa vida, nós temos esperança de vida eterna com Deus, com Cristo, na eternidade. Então, precisamos enfrentar a morte com esse entendimento. Enfrentar a morte sob essa perspectiva de Cristo e da eternidade. Ele deixa aí uma frase do pastor Tim Keller, um grande pastor e teólogo norte-americano, que diz que a esperança dos salvos não é esperar que tudo dê certo, mas entender que tudo já deu certo em Jesus. Olha que coisa linda, né? Essa confiança nos planos de Deus, na soberania de Deus. E deixamos aí mais uma vez uma pergunta para que você possa estimular a participação dos discípulos. Você tem dúvidas ou insegurança em relação à morte? Comente de forma sincera. Meu irmão, eu não sei você, talvez você é líder, maduro na fé, mas certamente pode ser que você se impressione com as respostas que você vai ouvir. Quem sabe alguém que está na sua célula e que é novo na caminhada cristã, está chegando agora para esse caminho com Cristo, e aí às vezes as pessoas têm medos, têm dúvidas, incertezas. Vale a pena permitir aí que as pessoas abram então o coração para essa reflexão. E claro, somente a partir da Bíblia, da palavra de Deus, do conhecimento das Escrituras, que nós vamos trabalhar essa questão na nossa vida. Segundo ponto, a segunda lição, guardar a certeza da volta de Jesus. Versículos 15 e 16 do capítulo 4, reverendo Osni aborda essa questão de que a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, a vinda gloriosa, ela é um fato, ela é uma verdade revelada nas Escrituras. E ele fala aqui que essa vinda, ela será visível, audível, presente e triunfal. Não será apenas um conceito, uma teoria, mas de fato Jesus voltará para buscar a sua igreja. E ele fala que nós, cristãos, nós devemos viver a partir dessa perspectiva, não com medo, não como se fosse algo terrível, o fim de tudo, mas na certeza de que Jesus voltará
para a glorificação, para consumar a obra da redenção, da salvação na vida de cada um de nós. E John Piper, conforme mencionado pelo reverendo Osni, um pastor batista norte-americano também, ele diz que o arrebatamento não apenas nos tirará do mundo, mas nos levará ao encontro com Jesus. Isso é maravilhoso, um encontro onde nós estaremos de forma plena com Jesus. É claro que Jesus sempre está conosco, Ele está presente na nossa vida por meio do Espírito Santo, da sua onipresença, mas aí nós estaremos de forma plena, na plenitude do reino de Deus. E qual é a sua expectativa em relação a esse dia? É uma pergunta que vale a pena colocarmos aí também para conversa, para discussão no contexto da nossa célula, né? Será que temos expectativas para esse dia? Certamente as pessoas têm muitas dúvidas de como será esse dia, mas a verdade é que será um dia extremamente glorioso, um dia em que nós vamos regozijar enquanto igreja do Senhor. E por fim, a terceira verdade trazida pelo reverendo Osni é que nós devemos viver em vigilância. Agora, falando dos versículos 1 a 3 do capítulo 5, ainda no nosso texto base, ele fala sobre essa necessidade da vigilância, porque aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, o apóstolo Paulo ele traz uma verdade dura a esse respeito. Ele diz que aqueles que estiverem vivendo e dizendo estamos em paz e segurança, virá sobre eles uma destruição repentina. Mas para nós que somos cristãos, que conhecemos a Cristo, que já entregamos a nossa vida ao Senhor e fomos alcançados por essa salvação, essa esperança deve nos levar também a uma vigilância. O fato de esperarmos a vinda de Cristo, a consumação da sua obra, deve também nos levar a uma vida de vigilância. E aqui é que está o grande ponto, irmãos e irmãs. Porque muito se fala, muito se questiona de como será, de quando será essa volta de Jesus, mas o próprio Jesus afirmou que ninguém sabe isso, a não ser o Pai. Mas a verdade é que a iminente volta do Senhor, ela deve impactar a nossa vida hoje, a nossa prática, a forma como nós vivemos, a forma como nós crescemos em santidade. É assim que nós devemos responder a essa verdade. Então fica a pergunta, o que você entende por viver em vigilância? O que você entende por aguardar esse momento de forma vigilante? Permita também a participação dos discípulos da sua célula, coloque também as suas opiniões, sempre voltando para o estudo, permitindo ali uma conversa, mas sempre voltando para o estudo, para a verdade revelada na palavra de Deus. E como conclusão, devemos manter então os olhos na eternidade e os pés firmes na palavra de Deus. Devemos crescer em conhecimento, consolar uns aos outros com a esperança da ressurreição. Irmãos e irmãs, esse mundo vive sem esperança. As pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Cristo, elas não têm esperança. Muitas buscam sentido, propósito em tantas coisas, mas nós conhecemos a verdadeira esperança. Nós temos Jesus Cristo e temos a esperança da vida eterna com Deus. E por fim, cultivemos a vigilância, vivendo uma vida reta diante do Senhor. Amados, que Deus te abençoe, abençoe a sua célula, que seja um momento da manifestação da presença de Deus, que seja um momento do fluir do Espírito Santo, que haja milagres, curas, conversão, por que não, no meio da sua célula, das nossas células, e que nós possamos crescer nesse tema tão pertinente conforme foi ministrado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.